Cumprimento a todos nessa noite com a paz de Jesus. E quem vos fala é o pastor Jonas Barbosa Mendes aqui da Assembleia de Deus de Pinheiro, auxiliar e supervisor da área 1. E temos como presidente o pastor Abraão Santos Serra, aqui do campo de Pinheiro. Estamos alegres nessa noite por essa oportunidade que Deus nos dá para compartilharmos com você a poderosa palavra de Deus. Hoje estaremos dando continuidade à nossa série de ensinos sobre o princípio das dores, onde nós demos uma palavra introdutória a respeito do princípio das dores, para hoje falar diretamente deste tema. Ontem nós falamos no capítulo 20 do Evangelho escrito por Mateus sobre a vinha, as 5 categorias, os 5 grupos de trabalhadores, e o último grupo de trabalhadores contratado para a vinha foi o grupo das 5 horas da tarde, o grupo que é chamado na Bíblia como o grupo da última hora, ou da 11ª hora. É o grupo da igreja atual, o grupo da igreja do arrebatamento, da igreja que espera ansiosamente o céu se abrir e a trombeta tocar, como está escrito na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 4, a partir do versículo 13 em diante. O apóstolo Paulo vai falar a respeito do arrebatamento da igreja, como está escrito também lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, nos últimos versículos do capítulo 15, sobre o mistério que se dará com rapidez, num abrir e fechar de olhos, aqueles que têm a esperança, que aguardam com esperança o arrebatamento da igreja. A trombeta vai tocar e esse fenômeno vai acontecer, o fenômeno do arrebatamento da igreja. E hoje queremos tratar a respeito do princípio das dores, que está escrito em Mateus capítulo 24, em Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13. Mas antes que a gente comece a ministração da palavra de Deus, queremos fazer uma oração. Soberano e eterno Deus, nós te glorificamos nesta noite, porque o Senhor nos tem dado a tua graça e o privilégio de fazer uso da tua palavra. E como instrumento do Senhor, queremos ser usados nesta noite para abençoar pessoas, para tirar dúvida dos corações, para remover as perturbações da mente e para tranquilizar os corações com a fé, com a esperança, com a certeza de que estamos sendo cuidados, estamos aos cuidados do Senhor. O Senhor da vinha está cuidando do seu rebanho, está cuidando da tua igreja, está cuidando da sua noiva. E nós, meu Deus, queremos te adorar, porque cremos que nesta noite o Senhor há de operar milagres, maravilhas, vai salvar pessoas que vão estar ouvindo e nos assistindo nesta noite. Pessoas que estão angustiadas serão, Senhor, impactadas pela tua palavra. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos glorificar a Deus pela vida dos irmãos que já estão participando, o irmão Alandos e tantos outros, a irmã Monique, a irmã Bianca, os irmãos da mocidade da área 1, os dirigentes das congregações, os pastores, obreiros, irmãos de outros lugares, de outras cidades. Deus abençoe a todos vocês nessa noite. Nós queremos falar a respeito do capítulo 24 de Mateus, que fala sobre o sermão profético. No capítulo 24, a partir do versículo 3, e tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras,
Os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores, ou o princípio das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Enganarão a muitos. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. O texto lido, Jesus está assentado no Monte das Oliveiras, logo ter saído do templo, os discípulos ter mostrado para eles aquela grande construção. Jesus revela naquele momento que aquela belíssima construção, aquela esplêndida construção, seria derrubada, seria destruída. Não ficaria pedra sobre pedra, mas toda aquela construção viria de cima a baixo, seria destruída. É bem verdade que no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito incendiou a cidade de Jerusalém, queimando o templo, destruindo tudo que estava à sua frente, os judeus se espalharam por toda a terra, havia diáspora. Os judeus se espalharam por várias nações, deixaram de ser uma nação e se espalharam por todas as terras, por toda a terra. Mas Jesus dá sequência ao ensino a respeito do que viria a acontecer, respondendo a pergunta de 4 discípulos. Marcos vai falar o nome dos discípulos, dizendo que estava naquele momento sentado com Jesus Pedro, Tiago, João e André, a dupla de dois irmãos. André era irmão de Pedro, Tiago era irmão de João. E eles estavam sentados com Jesus e perguntaram a respeito do fim dos tempos, que seria, como se daria, quando se daria essas coisas. Mas já visto, os discípulos já estarem preocupados com o futuro, o que seria o futuro, como seria o fim de todas as coisas. E Jesus começa a dizer para ele, e vale ressaltar nessa noite, que a igreja ainda não tinha sido instituída, a igreja ainda não existia, ela estava ainda no seu nascituro. A igreja veio ser inaugurada no dia de Pentecoste, quando na vinha fala das 9 horas do dia, quando Deus derramou do seu Espírito sobre os discípulos que estavam orando no cenáculo. E naquele momento, quando o Espírito Santo desceu, a igreja foi inaugurada, a igreja deu início às suas atividades, às suas atividades de pregação, às suas atividades de cultos, de adoração, de reuniões, tanto nas casas como fora das casas. Naquele momento que a igreja é inaugurada, nós podemos dizer que ali começa o relógio de Deus, no sentido do arrebatamento, que ali começa também o princípio das dores. Por que ali começa o princípio das dores? Porque ali começa a igreja.
O princípio das dores são sinais diretamente para a igreja. Não são sinais para o mundo, mas são sinais diretamente para a igreja, para despertar a igreja, para acordar a igreja, para a igreja estar vigilante, para a igreja estar acordada, para a igreja estar despertada, para a igreja estar atenta, quando a trombeta tocar. Então esses sinais que são prescritos são sinais diretamente ligados à igreja, ligada aos irmãos, o grupo de trabalhadores da última hora, da 10ª hora. No versículo 4, Jesus começa a responder aos discípulos, dizendo assim: olha, cuidado que ninguém os engane, pois virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Esse é um dos primeiros sinais. Pessoas roubando, descentralizando, ou tirando a atenção, roubando a adoração, roubando o culto para si. Haja visto que a adoração, o culto, é oferecido somente a Deus, ao Senhor Jesus, que é o Criador de todas as coisas. O ser humano é mortal, o ser humano, ele vive a partir de Deus, ele não vive sem Deus. Então, o centro da adoração, o culto deve ser ao Senhor. E Jesus está dizendo que muitos vão aparecer dizendo que é o Cristo, para enganar as pessoas, para enganar as multidões, para roubar a atenção das pessoas, para tirar o foco das pessoas. E isso não é diferente ao decorrer da história, ao decorrer da história da humanidade. Nós vemos isso acontecer nos dias atuais. Nós temos visto o homem não reverenciando mais a Deus, querendo adoração para si, querendo operar os milagres, as maravilhas, dizendo que tem milagres, que tem prodígios, que eles fazem, que eles podem, que eles têm. Isso não é diferente. Essas coisas têm se intensificado, essas coisas têm se multiplicado. É preciso a igreja estar atenta, é preciso a igreja estar percebida quando esses tipos de ensino, de pessoas que se apresentam com milagres imediatos, com soluções resolvidas, problemas solucionados, mostrando que tem autoridade, que tem poder para fazer tais coisas, quando não tem nada. São homens fragilizados, homens caídos, homens sem a graça de Deus, desprovido da graça de Deus. Pois o homem em Cristo Jesus, ele é simples, ele é humilde, ele é servo, ele faz aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Ele é um homem voltado para Deus e adora a Deus e glorifica o Senhor com as suas vidas, com a sua vida, com as suas obras. No versículo 5 vai dizer, no versículo 6, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Isto é, essas questões de guerra, elas têm se multiplicado no decorrer da história, têm se intensificado, têm se multiplicado, nação contra nação, reino contra reino, guerras econômicas, guerras físicas intensificadas, guerras de famílias, guerras de estados, guerras entre pessoas, guerra entre os poderes. Isso tem se intensificado, tem se multiplicado. Isso está notório e patente aos olhos de toda a humanidade. Mas Jesus está dizendo, fique atento a essas coisas, pois ainda não é o fim. Essas coisas vão acontecer com mais intensidade, vão se multiplicar, vão se intensificar, vão se
vão se multiplicar a cada dia, mas ainda não é o fim. Olha o que diz o versículo 7, nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Mateus e Lucas, melhor dizendo, vai dizer que haverá pestilência, vai haver epidemias ou pandemias, vão se multiplicar as enfermidades, as pestes, as pragas, deixarão de ser pragas locais, pragas nacionais, para ser pragas globais, vão ser intensificadas, vão ser propagadas, vão ser divulgadas, vão ser anunciadas. Os vírus da mentira, o vírus do ódio, o vírus da arrogância, da prepotência, o vírus do engano, vão se multiplicar, vão se avançar para seduzir a humanidade, para arrebatar os olhos da humanidade, a atenção da humanidade, para que assim a humanidade se desespere, para que assim o ser humano entre em depressão, entre em frustração, entre em decepção, estado de depressão profunda, se destruindo, se matando, se enclausurando em suas casas, se escondendo, onde não há mais uma conversa sadia na família, onde não há uma pregação sadia nas casas, onde não haverá mais paz nas famílias, paz nas casas, paz nos lares, porque a pregação de ódio, a pregação de guerra, a pregação de destruição, a pregação de morte. Mas eu quero chamar a tua atenção, você que é igreja, você que serve ao Senhor Jesus, a tua pregação, a pregação do reino de Deus, a pregação do arrebatamento, a pregação da graça de Deus, a pregação do perdão, a pregação do amor, a pregação da reconciliação, a pregação da restauração, do arrependimento, do quebrantamento do ser humano a se prostrar diante de Deus. Então o texto vai falar sobre tudo isso. Tudo isso é o princípio das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos, versículo 9, e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Isso é um despertamento para a igreja. A igreja nunca foi vista com os bons olhos diante da humanidade. A igreja nunca foi vista com os bons olhos diante dos estados, diante dos homens poderosos, porque a igreja denuncia o pecado, porque a igreja denuncia as trevas, porque a igreja revela o caráter mau e perverso do ser humano, a igreja revela a mentira, o engano, a sedução dos homens mentirosos e arrogantes. A igreja é luz, a igreja é o sal da terra. Não espere ser amado pelo mundo, não espere ser aplaudido pelo mundo. Você é luz, você foi chamado para anunciar o reino de Deus, para dissipar as trevas, para desfazer as obras do diabo, na autoridade que há no nome de Jesus. O Espírito Santo está chamando a igreja, está despertando a igreja, mesmo em suas casas, como nos dias do apóstolo Paulo, como nos dias dos apóstolos, que não tinha uma construção física, não existiam os grandes templos, as igrejas estavam em casa, nas catadumbas, como diz a história, mas a igreja estava viva, pregando, crescendo, se multiplicando, e o evangelho do reino de Deus pregado em todo o mundo, em todas as nações. Hoje Deus está despertando a igreja. Acorda, igreja. Jesus está voltando, mas nós temos um papel fundamental, nós temos uma missão, a ser cumprida, uma missão a ser executada, e a missão é anunciar o evangelho da graça de Deus, revelar o caráter do amor de Deus, revelar a majestade santa de Deus, pregada na pessoa bendita de Jesus, que veio a essa terra e se entregou para perdão de toda a humanidade, para que todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, reconhecer que Ele veio a essa terra e que Ele andou nessa terra e que Ele foi crucificado, que Ele foi morto e sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou,
e disse para os seus discípulos: olha, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Eu, a promessa para a igreja, ele vai voltar, mas a igreja tem um chamado, a igreja tem uma missão, não é para ficar enclausurada, não é para ficar paralisada, mas é para anunciar que ele está voltando, é para a igreja orar, é para a igreja buscar, é para a igreja se humilhar. Jesus está às portas para buscar o seu povo, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 10: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha o que os textos estão nos dizendo, olha o que os versículos estão nos mostrando. O aumento da mentira, a multiplicação da iniquidade, do falso ensino, das trevas querendo abafar, querendo abater esta nação, querendo abater as nações, mas a igreja ainda está na terra, e a igreja é a luz que Deus colocou para iluminar, para clarear aqueles que estão em trevas, aqueles que caminham em trevas, aqueles que vivem em trevas. Você é luz para iluminar o caminho daquele que está em trevas. Você vai mostrar o caminho para o pecador, vai mostrar o caminho para aquele que está em pecado. Você vai dar água para aquele que está sedento, você vai dar pão para aquele que está faminto. Você é servo de Deus. Não permita que a mentira, não permita que o ódio venha bater a tua família, venha causar discórdia em tua casa, venha causar discórdia em tua família. Tem homens que estão no poder, homens que querem tomar o poder à força, homens que não querem perder a sua vaidade, homens vaidosos, arrogantes, amantes de si mesmo, como está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 em diante, que nos últimos dias homens amariam a si próprio, se for capaz, destruirão vidas em massa, matarão pessoas em massas, destruirão pessoas em massas para o proveito próprio, para assim tomar o poder, para assim governar as pessoas, para governar o mundo, para ser detentores da verdade. Mas a igreja está atenta, você precisa estar atento. Jesus está falando conosco nessa noite. Isso está acontecendo no mundo. O mundo está de joelho, aonde o diabo, o inimigo das nossas almas, tem divulgado muitas vezes a mentira e o ódio, o falso ensino, com os falsos profetas, escandalizando e sendo escandalizados. Quem não viu, as pessoas levando o nome de Cristo ao vitupério, ao escândalo, manchando assim, querendo manchar, melhor dizendo, o cristianismo, querendo humilhar aqueles que servem a Cristo, querendo dizer que aqueles que servem a Cristo são arrogantes, não conhecem nada, são pessoas fracas. Não, a igreja, ela tem autoridade, a igreja, ela tem a credibilidade, a igreja, ela tem a chave que abre as portas para o pecador entrar. A igreja, ela tem a chave que abre a porta do céu para que todo aquele que está em treva, aquele que está em pecado, para aquele que está escravizado possa entrar pela porta que é Jesus. Jesus disse que ele é a porta, e todo aquele que entra por essa porta será alimentado, será salvo, será perdoado. Jesus disse que ele é o caminho que conduz o pecador ao céu, que conduz o pecador ao Pai. Tem que ser por Cristo, tem que ser em Cristo, tem que estar em Cristo essa pessoa. Então, quando Cristo pregou os princípios das dores, foi para mostrar para a igreja que a igreja tem que estar atenta aos sinais
sinais da natureza, sinais morais, que quando não tem visto a imoralidade da indústria pornográfica, onde as mulheres têm se exposto os seus corpos e têm pregado sobre isso, têm anunciado a sua vaidade, têm exposto a vergonha do seu corpo, onde o prazer, aonde a credibilidade da mulher moderna está no seu corpo, na beleza do seu corpo, expondo o seu corpo ao vitupério e achando que está tudo bem. E quanto essas coisas têm entrado na igreja, têm entrado entre o meio do povo de Deus, mas Deus está chamando a atenção para você se arrepender, para você renunciar a essa vida de vaidade, essa vida de mentira, de engano, de um falso evangelho, de uma mentira que foi pregada muitas vezes nos púlpitos das igrejas, pessoas que traz escândalo ao Evangelho, escândalo à Igreja de Cristo. É hora da igreja acordar para esses sinais, que são sinais para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Sinais políticos, sinais científicos, sinais espirituais. Pedíamos o avivamento, mas o avivamento chegou. Porque o avivamento começa na família, o avivamento começa nas casas, começa nos lares. O avivamento não começa no templo só, querido, porque a igreja são as pessoas. E quando as pessoas estão avivadas, quando as famílias estão quebrantadas, quando as famílias estão se humilhando diante do Senhor, quando a igreja se humilha, quando as famílias se colocam à disposição do Senhor, há um grande avivamento, porque o sacerdócio foi restaurado, o sacerdócio familiar, o altar sacerdotal da família, do lar foi restaurado, a igreja está sendo restaurada, a igreja está sendo avivada, a igreja está orando, a igreja está quebrantada. Por quê? Porque isto veio como sinal de despertamento para a igreja ouvir a voz de Deus, para a igreja ouvir a voz do Espírito Santo que está preparando a noiva para o grande dia, te prepara para o arrebatamento, esteja pronto, esteja preparado para o arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo a 10ª hora, a última hora, e só o que detém a revelação do homem do pecado é o Espírito Santo. Ele está com o pé na porta, segurando, mas a igreja está clamando, porque o princípio das dores é isso. É como uma mulher que está perto de dar luz, começa a sentir as contrações das dores de parto, porque o feto está pedindo para sair, está pedindo para nascer. Assim também a igreja está clamando, está pedindo para partir deste mundo, para partir dessa terra, porque a igreja quer ser arrebatada, a igreja quer subir, a igreja quer estar com o Pai, a igreja quer ver o rosto de Jesus, a igreja quer estar com o Pai na glória, a igreja quer participar das bodas do Pai. Glória a Deus. Eu quero convidar você para fazermos uma oração. Meu Deus, olha para aqueles que estão nos ouvindo e queiram aceitar a Jesus. Perdoa os pecados dessa pessoa, liberta essa pessoa, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Espírito Santo, faz uma obra, a obra da regeneração nessa pessoa, opere a salvação na vida dessa pessoa, transforma essa pessoa agora. Senhor Jesus, olha para essa família que está ajoelhada, prostrada diante de Ti, para essa família que está arrependida, para esse esposo que está arrependido, para essa esposa que está arrependida, para este filho que está arrependido, para essa família que está totalmente arrependida. Salva essa pessoa agora, perdoa os pecados dela, escreve o nome dela no livro da vida, opera o milagre da salvação nessa casa, nessa família. Meu Deus, em nome de Jesus, desperta a Tua igreja no Brasil, desperta a nossa nação, desperta os pregadores, desperta os pastores, desperta os obreiros, desperta as mulheres, a juventude,
os anciões, desperta as crianças e opera um grande milagre usando a tua igreja para pregar o evangelho do reino, para anunciar a tua palavra sem medo, mas com ousadia e com autoridade. Meu Deus, libera uma unção poderosa sobre nossas vidas, libera uma unção poderosa sobre a tua igreja, libera uma unção poderosa sobre esta nação, uma unção de a tua graça trazendo um arrependimento às pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos dando continuidade a esse ensino sobre este tema. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.